Bom dia, pessoal, estamos aí começando mais uma live aí. Antes de partir para o atendimento, prometi que não passaria de hoje, né? Para não perder o costume. Um atraso, mas eu queria falar muito a respeito do jogo do Brasil contra o Japão. Sei que estou no atraso, mas antes tarde do que nunca, queria dar as minhas opiniões, como eu coloquei na minha cabeça que eu iria falar sobre todos os jogos do Brasil e outros jogos também principais, né? Que mesmo que o Brasil perca, eu vou continuar nessa ideia de falar sobre os jogos assim como fiz em 2022. Só que como não tem tempo para fazer vídeos específicos, eu resolvi fazer isso nas lives, tá? Falar de uma maneira mais espontânea e tudo mais, né? Mas e aí, como é que tá essa força? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal e gosta de conteúdo sobre esportes, musculação, bodybuilding, fitness, mas também com conteúdos educativos que eu lanço todos os dias, se inscreve no meu canal, deixa o like, ativa o sininho, dá as notificações para ficar por dentro, tá? Não esquece de se inscrever, isso é muito importante para o crescimento do canal. Mas e aí, como é que tá essa força? Como é que estão os treinos? Vamos conversando aí, sei que... Mas enfim, vamos falar sobre o jogo. No começo, achei que o jogo começou meio truncado, sei, normal. É aquela coisa de os adversários começam o jogo se estudando, deixam eles um pouco na posse de bola para ver como é que eles vão se comportar e vão estudando. Mas o que se via era, mesmo até o momento do gol do Japão, o Brasil estava dominante, o Japão atrás, meio coadão. E tentando pegar um contra-ataque, né? Até que no momento do gol do Japão aconteceu numa peidada no meio de campo, uma total falta de concentração na hora de passar a bola. Eu achei isso. O Brasil estava desconcentrado, totalmente desconcentrado. Tanto é que foi num erro de passe displicente que o Japão aproveitou um contra-ataque. O jogador, que eu não vou lembrar o nome, deu aquela arrancada e finalizou com êxito, né? Finalizou, fez o gol e tal, mérito dele, mas foi um total deslize, uma total falta de concentração, uma displicência. E muitas vezes eu vejo isso, o Brasil desconcentrado no passe de bola, precisa melhorar esse passe de bola, principalmente no meio de campo, né, para evitar um contra-ataque do adversário que muitas vezes pode ser fatal. E foi o que aconteceu, né? Não sei a sua opinião, vai deixando aí a sua opinião a respeito do jogo. Legal? E nessa desconcentração, o japonês soube aproveitar e fez o seu gol. O Japão não é mais aquele time bobinho, né? Alegrinho, bonitinho, fofinho. É aquele time que está disciplinado, está mostrando evolução com o tempo, né? Tudo isso resultado de anos e anos de investimento no futebol. Eles têm um projeto. Aliás, falando esse negócio de projeto, eu tenho umas sérias observações a respeito disso, sim. Na minha opinião pessoal, claro, né? Coisa que muitas vezes falta no Brasil. Ter projeto, é verdade. E há muitos anos o Brasil tem sido
A seleção brasileira de futebol tem sido assim, aquela seleção dos principais jogadores que estão na mídia, né? Não tem um projeto de investir na base, chegar lá e contratar, convocar aqueles jogadores jovens, promessas, e chegar neles e falar, ó, vamos procurar ir o mais longe possível, mesmo que não venha título esse ano. Mas a verdade é que o brasileiro naturalmente não tem paciência de investir em projeto a médio e longo prazo, que é tudo para ontem. A verdade é essa. O brasileiro é imediatista, principalmente a torcida, o povo, sabe, que é tudo para ontem. Acho que tem que ser campeão o tempo todo, tem que ganhar o tempo todo, né? Se perder, esquece, né? O pessoal às vezes não entende isso. É projeto, é investimento, não tem, né? Tem que ter cobrança, claro, né? Não é assim, ah, não, tá tudo bem. Não, tem que ter cobrança. Mas tem que ter projeto também. A verdade é que sempre foi um catadão dos jogadores mais midiáticos. E aí já entra uma questão complicada que é patrocinador também. Tem que ter cota de jogadores que são patrocinados pela mesma marca que investe, né, no vestuário esportivo. E muitas vezes a gente vê jovens promessas que não tem aquele patrocínio da grande marca que patrocina a CBF, e aí acaba ficando de fora. E isso inclusive já foi motivo até de CPI muitos anos atrás. CPI é essa aqui, para variar, não deu em nada, né? Onde tinham cotas de convocação de jogadores que eram patrocinados da mesma marca, né, da Nike. Só que o que se via era um bando de cabeça de bagre jogando ali, né? Tinha dinheiro, tinha patrocínio da grande marca, mas qualidade que era bom nada. Isso, acho que isso acabou porque rolou até CPI? Acabou porra nenhuma. Continua acontecendo. Continua acontecendo, né? As marcas também cobram, ok? Eu patrocino vocês, só que vocês têm que colocar um número determinado de jogadores que são patrocinados da nossa marca, porque senão a gente não vai dar seguimento, né? Nós vamos falar sobre o jogo. Enfim, depois do gol do Japão, até o final do primeiro tempo, ficou aquele jogo chatão, onde parecia que estavam meio que largando, estava meio desconcentrado, as finalizações sem objetivo real, né? Tava meio que faltando pontaria, tava muito displicente, também tava preocupado de que o Brasil não estava tentando o suficiente para tentar empatar o jogo. Fala, Arthur, bom dia. Mas, beleza, acabou o primeiro tempo. O Brasil volta bem melhor para o segundo tempo, né? Provavelmente deve ter rolado ali umas broncas no vestiário do Ancelotti, que surtiram efeito. O Brasil jogou bem melhor, mais dominante. O Japão sempre na defensiva, esperando o contra-ataque, né? Os caras não vão abrir espaço para a seleção brasileira. Tinha rolado até um papo lá de que tinha um jogador do Japão que tinha menosprezado, e que o Brasil não era mais o mesmo, e que eles venceriam e tudo mais. É aquele trash talk
que sempre vai rolar, né? Aquela provocação para deixar os caras enfesados. Isso aí faz parte, né? Muitas vezes não é nem menosprezo, às vezes é, mas rolou aquele trash talk e deixou os brasileiros enfesados. Falei, vai provocando, japonês, vai provocando. Tá pensando o quê? Que é Brasil, porra. Pode não ser mais o mesmo, mas ainda é Brasil, né? Mas e aí, pessoal, quem tá assistindo a live aí, se inscreve, deixa o like, não esquece de se inscrever, pelo menos deixar um like na live aí para ajudar no engajamento aqui, tá? Dá aquela força. E deixa suas dúvidas e seus comentários para ler comentários também, pra gente trocar uma ideia, tá? Mas aí o Brasil finalmente chegou ao gol. Um gol bacana. Se não me engano, acho que o primeiro gol do Brasil foi o Casemiro, aquele gol de cabeça. Foi um gol legal. E aí abriu a porteira, né? Começou a achar espaço, começou a apontar mais, começou a melhorar um pouco mais a pontaria, começou a finalizar mais, mostrando domínio. E é aquilo que eu falo. Eu não sei se o Ancelotti já chegou a falar isso pros caras. Se não falou, deveria falar. Se eu fosse o Carlo Ancelotti, falar, vocês me fizeram sair da minha zona de conforto, com a vida ganha lá no Real Madrid. Eu poderia ficar lá um bom tempo, se eu quisesse, pro resto da minha vida, se eu quisesse, mas vocês me fizeram sair da zona de conforto e vir pra cá. Vocês vão ficar fazendo essa babaquice? Me avisa. Se não estão afim, vocês me avisam. Eu já encerro meu contrato, volto para onde eu estava, volto a comandar time europeu, que com certeza o mercado tá fácil para mim lá. É só falar, não tão afim, então me fala que eu vazo, né? Se não falou isso, deveria falar. Eu acho o Ancelotti um baita num treinador. Gosto muito do trabalho dele. Mas às vezes dá a impressão que ele fala... E o que ele fala deve surtir sim um baita efeito. Eu acho sim que o time tem ele na mão. Obedece ele certinho, né? Não sei a opinião de vocês. Eu aprovo sim o trabalho que o Ancelotti está fazendo. Mas sabe qual que é a minha opinião verdadeira a respeito disso? Só não está melhor, a seleção brasileira só não está melhor com o Ancelotti porque a CBF, a bosta da CBF, perdeu muito tempo buscando o treinador logo após a Copa de 2022, porque já estava certo que o Tite sairia, né? Já sabia que o Tite sairia. O ideal era já estar o próximo treinador apalavrado e começasse para que começasse o trabalho imediatamente após a Copa de 2022, né? Só que não. Ficaram lá nessa, não, depois a gente vê certinho. Aí ficaram meio que testando. Pegaram um treinador tampão, que é o Diniz. E ficou um ano nessa palhaçada. Fala, Arthur, você tá em um hotel de rico, tá curtindo aí? Tá bom o negócio aí? Tá servindo o café da manhã certinho? Né? Ficou um ano esperando o treinador dar a palavra dele, sendo que já devia cobrar o cara. Falou, precisamos disso, precisamos dessa resposta para ontem,
Você tá afim? Podemos assinar um pré-contrato, uma coisa assim, mas não, né? Aí, beleza. Despachou o Diniz. Veio o... Como é que chama? Caramba, esqueci o nome lá, que tava no São Paulo, o Dorival. Não tem nada contra o Dorival. Eu achei que seria uma boa. Sério mesmo, eu gosto do Dorival. Mas o que se viu do Dorival é que o time parecia não querer ele ali. Naquela cena da Copa América, deles decidindo entre eles e o Dorival de fora da roda, aquilo ali foi inaceitável, cara. Mostrou ali que a seleção brasileira não se entendeu com o Dorival. Os caras decidiam entre eles. Faltou ali quem decide aqui as coisas sou eu, né? Então você não tá afim de colaborar, eu vou cortar você da seleção, né? Era uma total falta de disciplina. Você viu um bando querendo decidir as coisas entre si. E muitas vezes o próprio treinador deixado ele fora na roda, né? Inaceitável. Mas enfim, voltando a falar do jogo, mais uma vez peço a ajuda de todos no engajamento. Peço ajuda no engajamento aí, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, tá? Vai se inscrevendo, dá aquela força no canal. Legal? Voltando a falar, né? Enfim, o Brasil achou o primeiro gol e aí parece que depois disso deslanchou de vez, né? Começou a finalizar mais, começou a buscar mais a finalização, até que naquele chute certeiro o Vini Júnior acha o segundo gol. Aí o Brasil dominou mais. Eu acho que até poderia ter apertado mais e achar um terceiro gol, mas beleza. Enfim, o Brasil o tempo todo dominou o jogo, só faltava a precisão, só faltava acertar o passe, né? Faltou concentrar melhor nos passes. Tava meio desconcentrado no primeiro tempo, mas depois no segundo tempo voltou bem melhor. Mas essa é a verdade, que como está escrito no título, né, o que ninguém tem coragem de falar é isso, porque eu não vi ninguém falando sobre cobrar concentração do time. Muitas vezes o Brasil só não acerta o primeiro, só não acerta mais logo no primeiro tempo porque falta concentração. Falta precisão no passe. Os caras entram muito desconcentrados nessa de querer estudar o adversário e tudo mais, só que entra desconcentrado, entra desligado e muitas vezes permite um contra-ataque do adversário que é fatal, né? E isso não é de hoje, isso não é de agora, isso é desde sempre. Só que muitas vezes esse erro de concentração pode ser fatal, porque toma um gol, continua desconcentrado, fica se lamentando. Foi assim no 7-1, lembra? Aquele jogo com a Alemanha no 7-1, foi assim. Começou dominante até, só dava Brasil, mas de repente numa desconcentração os caras fizeram continuaram desconcentrados, fizeram 2 e aí já viu. Na hora que viram, o estrago já estava feito. Então falta treinar mais a concentração no jogo. Falta treinar mais concentração no jogo. Isso é treinável sim, tá? Por isso que eu falo que é muito importante, de suma importância, o trabalho psicológico ali no time, sabe? Não sei se tem, se não tem, deveria ter
um trabalho multidisciplinar, até mesmo com psicologia esportiva, um psicólogo esportivo, para trabalhar essa questão da concentração no jogo. Porque muitas vezes o Brasil erra e às vezes até toma gols bestas por estar desconcentrado. Só que agora tem um baita desafio, né? E eu já quero dar uma adiantada, falar um pouco mais sobre o jogo com a Noruega, que pode ser que eu demore novamente para falar sobre o jogo, né? Eu quero fazer uma live falando, dando a minha opinião sobre o jogo contra a Noruega, que vai acontecer domingo, né? Mas pode ser que eu não faça essa live logo na segunda-feira, quero. Mas pode ser que eu demore. Então já vou adiantar algumas coisas sobre o que o Brasil deveria fazer para conseguir dominar e vencer a Noruega, tal. Mas antes, peço sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, tá? Tá precisando de suplementação, dá uma passada aí nos sites, nas inscrições, no site da Probiótica, e escolha seus produtos e use meu cupom EUPROPERSONALFABIO para você ganhar 10% de desconto, beleza? Dá essa força, isso aí fortalece meu trabalho. Mas vamos lá, né? Vou dar uma palhinha sobre o que o Brasil deve fazer no jogo contra a Noruega para não permitir uma vitória norueguesa, né? Para dominar. Provavelmente vai ser um jogo mais truncado, vai ser um jogo com mais contato físico ainda. Então por isso que eu falo, mais uma vez, não é um jogo para colocar o Neymar. Mas sabe o que eu achei interessante? No jogo contra o Japão, teve uma hora que o Ancelotti botou o Neymar para aquecer, mas não colocou ele, mas colocou ele para aquecer. O treinador viu aquilo e viu que o Neymar poderia entrar a qualquer momento, e eles começaram a fazer anotações. Começou a fazer anotações de mexer no setor de defesa por uma possível entrada do Neymar no campo. E aí começou a surtir efeito. Sabe o que eu tô achando? Que o Ancelotti, ele tá blefando, mas de uma maneira estratégica. Ele ameaça colocar o Neymar para ver o comportamento que o time vai ter caso o Neymar entre. Para ver o comportamento que o adversário adota por uma possível entrada no Neymar. Então, o Ancelotti não está usando o Neymar, tá sendo estratégico nessa possível entrada. Ele sabe que o Neymar não tem total condições e ele não levou lá o Neymar só para ficar de figura decorativa. Ele está usando uma possível entrada do Neymar para blefar. Esse é o meu entendimento. Então ele ameaçou colocar o Neymar no jogo contra o Japão, e o técnico japonês, o treinador japonês, começou a mexer no setor defensivo e gerou alguns resultados. Então eu acho assim, não é um jogo para colocar o Neymar, porque não é um jogo que vai ser tranquilo, assim, sabe? Vai ser um jogo contra a Noruega, vai ser um jogo de muito contato físico, de muita pancada, pode esperar, né? Ainda mais na questão do Haaland, que ele é um
jogador que vai muito pro contato físico, ele é um jogador forte. E estão até falando do mais um embate possível entre Haaland e Gabriel Magalhães, né, que já tiveram seus enroscos na Premier League. Então deve usar isso como estratégia, usar o Gabriel Magalhães para marcar ele de maneira dura. Mas a minha opinião a respeito disso é que o Brasil deve se atentar aos passes de bola, à movimentação, para fazer com que a bola chegue no Haaland, né? Aliás, eu estava vendo isso aí, que essa é a pronúncia certa, né? Aqui a gente fala Haaland, mas só que uma questão fonética, e a gente sabe que muitas vezes o brasileiro leva sempre pro mau caminho as coisas, né? Não dá pra ficar falando Haaland, porque senão o pessoal vai pensar besteira, né? Vai ficar meio lá ele o negócio. Então, melhor falar Haaland mesmo, licença poética, porque aqui o pessoal vai pensar besteira. Então, a ideia é, eu acho que o Brasil deve se atentar, na minha humilde opinião, é se atentar ao passe de bola para não deixar que a bola chegue no Haaland. Porque ele, quando rela na bola, ele muito possivelmente pode ser fatal, né? Então a ideia seria, uma ideia interessante é não deixar, o máximo possível, não deixar a bola chegar no Haaland, para que não tenha ali uma finalização fatal, né? E atribuir o Rafael, o Magalhães lá, marcar ele da maneira mais dura possível, né? Dá essa responsabilidade. Você está acostumado a marcar ele nos embates da Premier League, né? E essa é a minha opinião, já dando aí uma preliminar, já que pode ser que eu demore alguns dias para fazer um vídeo sobre o jogo Brasil e Noruega, tá? É que muitas vezes eu acordo cedo pra caramba e nem sempre eu consigo acordar a tempo para fazer uma live logo no início da manhã, que é um horário que, por incrível que pareça, eu tenho um bom engajamento. Então eu já estou dando umas palhinhas aqui, não sei a sua opinião, queria comentar, queria compartilhar com vocês. Fica à vontade, mas aproveita aí que estou nos últimos minutos da live aí. Então vai comentando o que você pensa, mesmo que você comente depois que a live terminar, eu posso até responder depois, tá? Mas é isso. Essa é a minha opinião a respeito do jogo do Brasil contra o Japão. E já dei algumas ideias, opiniões breves sobre o que eu acho que seria interessante para o Brasil tomar como estratégia para vencer a Noruega. É um jogo que tem um tabu de nunca ter vencido a Noruega, né? Nunca venceu, empatou ou perdeu só. Então é um tabu que a gente deve buscar. Eu acho que o Brasil vence sim, mas vai ser um jogo bem enroscado, tá? Não vai ser um jogo fácil, não esperem isso. Vai ser um jogo cheio de enrosco, vai ser um jogo com muito contato físico, com muitas faltas, podem esperar, né? Os jogadores maçudos podem esperar cartões amarelos o tempo todo, até mesmo uma possível expulsão. Espero que não tenha, mas não me surpreenderia se tivesse,
na minha sincera opinião, tá? Não sei a sua, fica à vontade para opinar. Mas não é um jogo para colocar o Neymar, porque numa dividida com aquele lá, eu sei lá, me sinto inseguro de ver um cara frágil como ele tá de colocando um jogo desse, né? Mas eu tô sentindo assim, vendo uma certa estratégia de blefe do Ancelotti com relação a isso, que muitas vezes ele ameaça colocar para ver o comportamento do adversário, para mexer no setor defensivo por uma possível entrada do Neymar, né? Que é interessante. Então não tá lá só como figura decorativa. Eu penso, já que levou, bota para jogar, né? Mas agora não dá para brincar, não tem mais tempo para ficar fazendo experimentação. Mas é isso, pessoal, essa é a minha opinião, espero que você tenha a sua também. Quiser mandar aí a sua opinião, se inscreve, legal? Coloca aí a sua opinião e a gente vai se falando, beleza? Então um forte abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima live. Lembra, meio-dia tem mais conteúdos pra gente trocar mais ideia, valeu?